Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam dessa aula aqui é que a gente precisa quebrar um paradigma com relação à venda. Tá? Por quê? A gente tem que entender que, atualmente, no mundo contemporâneo que a gente vive, vender significa ajudar as pessoas. Ah, que papo motivacional é esse? Não. O seu cliente, ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, ele precisa de alguma coisa. Quando o cliente vai no veterinário, ele está precisando o quê? Ele está precisando resolver o problema dele. Quando ele vai numa loja, ele está precisando comprar ração para o cachorro dele, ele está precisando dar um banho, ele está precisando fazer alguma coisa. E você tem aquilo que ele precisa. Então, você vai ajudar ele e, consequentemente, ele vai ajudar você, porque ele vai colocar dinheiro dentro do caixa da empresa. Então, é uma via de mão dupla. Vender é ajudar o cliente. A gente precisa começar a mudar essa mentalidade aqui. E a minha reflexão com você aqui é: você se considera um vendedor? Por quê, gente? Porque todos nós somos vendedores, querendo ou não. Porque a gente tem na nossa cabeça uma falsa ideia do que é venda. A gente acha que vender é só trocar um produto por dinheiro. A gente acha que vendedor é aquele cara que está lá na loja tirando um pedido, que está visitando aí a clínica de vocês. Não, a gente vende o tempo inteiro, porque vender não está relacionado só a dinheiro, a produto. E olha aqui, presta atenção aqui, ó. Você que é líder, você tem que dominar muito mais isso daqui. Porque você está vendendo o tempo inteiro. Você está vendendo uma ideia para os teus liderados. Você precisa conquistar esses liderados. Você precisa vender muito bem a tua ideia. Você precisa vender muito bem a tua empresa. Você precisa vender muito bem a tua liderança para que eles possam comprar isso, para que eles possam acreditar nisso. Isso é uma venda. Isso é uma venda. Vender não é só vender um produto. A gente vende o tempo inteiro. Principalmente o profissional, ele vende a imagem dele. O cliente vai primeiro comprar a tua imagem. Depois ele vai marcar uma consulta na tua clínica, ele vai marcar um banho e tosa com o teu groomer. Por quê? Porque ele primeiro precisa comprar a tua imagem, a imagem da tua empresa, a tua reputação. Então guardem isso, gente. De hoje em diante, todos vocês serão vendedores. Todos vocês serão vendedores. Porque vender não é só trocar um produto por dinheiro. Vender não é só eu ir numa loja e não é isso. Eu vendo uma ideia, eu vendo uma imagem, eu vendo o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos vendendo. Se vocês pararem para pensar, o celular ou o computador que você está assistindo essa aula agora, alguém precisou vender uma matéria-prima e alguém precisou comprar essa matéria-prima e transformar ela no computador ou no celular. A pessoa que fabricou esse celular precisou vender ele para um distribuidor. O distribuidor precisou comprar. O distribuidor vendeu para a loja comprou do distribuidor. Você foi lá e comprou da loja. Tudo envolve vendas. Tudo que a gente vê, a roupa que você está vestindo, alguém comprou, alguém vendeu. O óculos que você está usando, alguém comprou, alguém vendeu. A cadeira que você está sentado, alguém comprou, alguém vendeu. O mundo gira em torno das vendas. Entenda isso de uma vez por todas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um bilionário. Por quê? Porque vender, gente, é único. Ó, só para vocês terem uma ideia, a maioria das empresas hoje, elas não querem mais produzir produtos. Elas terceirizam a produção. Por quê? É mais barato ela terceirizar a produção, ela quer vender. Por quê? Porque vender é o que vai dar lucro. Ela não quer ter dor de cabeça com produzir, ela vai compartilhar. Vocês acham que Boticário, Natura, nem sempre todos esses produtos que elas vendem são produzidos por ela mesma. É produzido por um terceiro. Ela só vende. Por quê? Porque vender é o principal core business que a gente tem que ter dentro do nosso negócio. Então, desenvolver a área comercial é algo extremamente importante para todos nós aqui. Como eu comecei a vender, gente? Eu sempre tive facilidade de me comunicar. E eu sempre quis ganhar meu próprio dinheiro. E aí, por sempre querer ganhar meu próprio dinheiro, eu nunca tive medo. É uma característica minha, uma coisa natural minha, né? Então, eu sempre comecei a vender naturalmente.
E aí eu comecei a vender as coisas na rua. A minha primeira experiência foi vender o quê? Vender pão na rua. Na verdade, eu conto da história da manga, alguns já ouviram aí eu falando da manga, só que a manga foi mais uma brincadeira de infância mesmo, não foi uma experiência para vender alguma coisa, ganhar algum dinheiro. Foi uma brincadeira natural, que já foi uma experiência, mas a minha primeira experiência real foi vendendo pão. Eu tinha um vizinho que fazia pão caseiro, e ele vendia toda a tarde os pães na vizinhança. E eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, não sei o que, à tarde eu brincava na rua lá com o filho desse vizinho lá e tal. E aí, de tardezinha, ele saía para vender pão, e todo dia eu via ele vendendo pão lá, não sei o que, até que eu pedi para minha mãe e falei, eu quero vender pão também. E aí, todo dia, no finalzinho da tarde, 4h30, 5 horas, eu pegava uma cestinha com 10 pão francês lá e saía para vender. E aí o pão francês naquela época custava R$ 1, eu ganhava 25 centavos em cada pão. E eu saía batendo de porta em porta. Ô vizinho, quer comprar um pão? Ô fulano, comprar um pão. Era aquele tipo de venda assim, que a pessoa não quer comprar. Você tá abordando ela, sabe? É a venda direta. Você vai naquela pessoa e fala, ô fulano, tal. Então é uma venda muito mais difícil, que aquele cara que chega dentro da tua loja e disposto a comprar. Não, eu tinha que tirar a pessoa de dentro da casa dela, fazer ela, ô fulano, ela nem estava pensando em pão naquele momento. E aí eu ia lá e tal, e fazia. E aí todo dia eu ganhava meu dinheirinho do lanche, por aí vai. E aí eu fui aprendendo a vender mais coisas, fui começando a ganhar dinheiro, comecei a gostar, né? Vendia coxinha, vendia um monte de coisa. E aí até que eu comecei a vender tapete, foi onde eu comecei a ganhar meu dinheiro de verdade, assim, né? Vocês já viram aqueles nordestinos que fica vendendo rede, uns carrinhos assim e tal, que anda na rua e tal? Pois é. Eu era mais ou menos aquilo, só que eu vendia tapete. A gente viajava todo o estado aqui vendendo tapete, colocava os tapetinhos no carrinho e eu saía vendendo. Ô, vizinha, comprar tapete aí e tal, 3 peças por 10, não sei o quê, vocês já devem ter escutado isso daí em algum lugar. Eu vendia assim, e aí eu saía de porta em porta. Eu lembro que, né, eles repassavam um jogo de tapete para a gente por R$ 5, né? E eu chegava às vezes a vender por 50, 60 um jogo de tapete. Então eu ganhava dinheiro para caramba naquela época, mas trabalhava e andava igual um camelo. Para mim, naquela época, era dinheiro, né? Eu não ganhava nada, começava a ganhar 50, uma paulada assim, era muito dinheiro. O salário mínimo, eu acho que era. Nessa época, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz e o meu salário era meio salário mínimo, era R$ 135. Então, quer dizer que o salário era 270, o salário mínimo naquela época. Às vezes, eu ganhava isso num dia vendendo tapete. Num dia muito bom, assim, começo de mês, eu ganhava isso. E aí eu fui aprendendo a vender, gente, aprendendo na raça, na rua. Tá? As maracutaia que o vendedor fazia, tal. Eu era aquele vendedor penteiro chato mesmo, que você vê que bate na tua porta, tal, não sei o quê. Eu era essa pessoa, tá? Na hora do almoço, você vai lá e bate na porta. Você está cozinhando, tal, vem alguém lá querendo vender. Eu era essa pessoa. E aí eu fui evoluindo, tal, fui aprendendo, tal. Comecei a trabalhar em uma loja de shopping, uma loja de roupa. Né? Eu entrei na faculdade, primeiro ano da faculdade, na verdade, eu estava antes de começar o primeiro ano, depois que eu fiz o vestibular, eu comecei a trabalhar nessa loja, comecei a trabalhar como freelancer no dezembro, assim, de Natal e tal, e aí eu fiquei nessa loja e comecei a trabalhar lá e aprendi a vender roupa, vender sapato, vender óculos e tal. E foi assim que eu comecei a aprender. Porém, gente, eu aprendi a vender do jeito antigo. Qual é o jeito antigo? Tenho que vender a qualquer custo. Tenho que bater minha meta, tenho que vender, tenho que vender, tenho que vender. E muitas vezes é por isso que nós temos um pé atrás com o vendedor. Todos nós temos. Por quê? Porque o vendedor quer empurrar, o vendedor quer me entubar, o vendedor quer isso, o vendedor quer aquilo, quer vender aquilo que eu não preciso. Muitas vezes você já comprou alguma coisa que você não precisava porque o vendedor te convenceu e depois você se arrependeu. E a gente tem na nossa cabeça essa visão do vendedor. Nós temos nessa cabeça a visão do vendedor. O vendedor é aquele cara que não deu certo em nada na vida e aí foi vendedor. Vai ser vendedor. A gente tem um preconceito com relação à venda. Principalmente quem é veterinário. Não estudei para ser vendedor. E é por isso que o Guilherme tem essa dificuldade com os veterinários dele aí,
de fazer os caras prescreverem, de fazer os caras entenderem que aquilo ali é uma venda. Eles estão vendendo. Mas a gente tem essa grande dificuldade de enxergar a nossa vida como uma venda, a nossa profissão como uma venda e por aí vai. E aí isso eu comecei, né, a enxergar de uma maneira diferente. O que é vender? Depois que eu entrei na medicina veterinária. E uma das coisas que eu queria que vocês entendessem hoje, que eu queria que vocês, como líderes, levassem para a equipe de vocês, fazer uma reunião com a equipe de vocês durante essa semana e falar justamente isso. Trazer para eles, começar a trabalhar a mentalidade das pessoas para que eles enxerguem que eles vendem o tempo inteiro. Ele vende a imagem dele a hora que o cliente entra dentro da loja, dentro do hospital, e olha para ele, a maneira como está o jaleco do cara, o sapato, a roupa que ele está vestindo, o cabelo dele, como ele está se comportando, como ele está portando, se ele está conversando com alguém ali. Ele vende na hora que o cara vai olhar no Instagram, o Instagram dele para saber se ele é confiável ou não. Vende. Nossa, a gente vende o tempo inteiro. O mundo gira em torno das vendas. A realidade é essa. A coisa mais importante que deveria acontecer aí dentro da tua empresa é vender. Ah, mas eu sou veterinário, o mais importante é eu fazer meu serviço. Ok. Mas se não tiver alguém para comprar seu serviço, não adianta de nada o seu serviço ser o melhor. Se você ser o melhor ortopedista, o melhor veterinário, o melhor isso, o melhor aquilo, não vai adiantar de nada. Quantos melhores aí estão falindo? Não tem dinheiro. Por quê? Porque não sabe vender. Não sabe vender. Escuta aqui. A única coisa que põe dinheiro dentro da tua empresa, da empresa que você trabalha, ou dentro do seu bolso, é quando você vende. Ficou claro? Ah, mas eu sou funcionário. Sim, você vende as suas horas em troca de um salário. Então, você vendeu algo, você vendeu o quê? O seu tempo para a empresa, e a empresa, no final do mês, paga um salário, e você trocou o seu tempo por dinheiro. É uma venda. A sua comissão é uma venda, você está vendendo ali e está ganhando comissão. Tudo gira em torno de vendas. Então, muda um pouco o foco. Vender não é só você transferir a posse de algo e alguém vai te pagar. Vender vai muito além disso. Quando eu faço uma consulta, eu estou vendendo. Quando eu estou explicando um plano de tratamento e eu estou prescrevendo aquele plano de tratamento para o tutor, para o proprietário, eu estou vendendo. Quando eu estou ali conversando com aquele cliente na loja, no telefone, eu estou vendendo o tempo inteiro. Esse é, para mim, o principal conceito de vendas. E é aqui que a gente tem que focar. A gente tem que parar um pouco de pensar que venda é só o vendedor que está lá na loja, que tira o pedido, que passa o cartão. Não. Ah, comprei algo, troquei aquele algo, dei o meu dinheiro e a pessoa deu aquele produto para mim. Então, isso é uma venda. Não. Também, perdão, mas não é só isso. Venda é muito mais do que isso. Tá? E nós temos inúmeras crenças limitantes com relação à venda. Tá? Quais são elas? Né? Ah, não sou vendedor, não sou isso, não sou aquilo tal. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu não sei o que é sucesso para você. Não sei o que significa sucesso na tua vida. Sucesso pode ser você querer ter uma casa gigantesca, maravilhosa, e uma Lamborghini, um carrão, uma Ferrari na garagem. Sucesso pode ser você querer viajar o mundo, conhecer um monte de lugar, né? Não interessa a casa que eu moro, eu quero ter grana para eu poder viajar, para eu poder aproveitar a minha vida. Sucesso pode ser você querer formar a tua família, formar teus filhos, dar um bom estudo para eles. Eu não sei o que significa sucesso na tua cabeça. A única coisa que eu sei é que todas essas coisas aqui, seja você dar uma boa educação para os seus filhos, uma boa qualidade de vida, você viajar ao mundo, ou você comprar uma boa casa, um bom carro, tudo isso precisa de grana, de dinheiro. E qual é a única coisa que vai pôr dinheiro no teu bolso? Saber vender. Quanto mais você vender, mais dinheiro você vai fazer. Quanto mais você vender, mais dinheiro você vai fazer. Ah, Gustavo, como eu faço? Cria coisas que você pode vender. Dentro do teu serviço, dentro da tua empresa, cria estratégias para vender cada vez mais e mais. Então, se você sonha com sucesso, o sucesso pode ser o que for para você, você tem que quebrar essa barreira com a venda. Tá joia?
E aí eu quero te contar um segredo aqui, que é o quê? Ah, eu não sou vendedor, Gustavo. Ah, eu não gosto de vender. Ah, porque vender não é para mim. Você consegue e você pode aprimorar a sua habilidade de venda, porque é uma habilidade. A habilidade, ela é treinada. Só que você precisa querer. Se você não quiser, se você tiver, continuar carregando essas barreiras, essas crenças limitantes com relação à venda, você vai continuar não conseguindo vender. Tudo aquilo que você repete para o teu cérebro, ele acredita. Se você falar que não gosta de vender, ele vai acreditar que você vai continuar a tua vida inteira acreditando que você não gosta de vender. Ah, não gosto de vendedor. Você vai continuar acreditando que você não gosta de vendedor. Ah, não nasci para ser vendedor. Você vai continuar acreditando que você não nasceu para ser vendedor. Tá joia? Então, quebra um pouco esse estigma, essa barreira, esse preconceito com o assunto vendas aí, tá? E aí, aqui já começa um pouco da nossa questão mais prática da venda. Todo cliente, eu, você, qualquer pessoa, quando vai realizar um processo de compra de algum, a decisão, ela sempre vai ser emocional. É sempre o nosso lado emocional acima do nosso lado racional. O cliente, primeiro, ele toma uma decisão emocional e depois ele procura a racionalidade para justificar essa decisão. Como assim? Putz, comprei esse celular aqui. Ah, por que eu comprei esse celular aqui? Porque eu queria, porque é bom, porque eu não sei o quê. Só que aí qual é a minha razão para isso? Não, é porque eu uso esse celular para trabalho, então ele tem um monte de função que eu preciso, assim, assado e tal e tal. Então eu tomo uma decisão emocional. Eu queria esse aparelho, que é o aparelho da moda, não sei o quê, porque tem isso e aquilo, que é uma marca bacana. E aí depois, qual é a minha razão? Não, eu vou procurar dar uma explicação racional para isso. O seu cliente, todos nós somos assim. Você vai lá comprar uma roupa, talvez você nem precisava da roupa, mas ficou bonito, ficou legal. Tem aquele componente da dopamina sendo liberado e tal, e aí você vai lá e compra. E depois, o que você vai falar? Você vai falar assim, ah, não, eu estava precisando mesmo dessa bota, estava precisando mesmo dessa roupa. Eu não tenho nenhuma bota preta com salto não sei das quantas, assim, acessado nesse estilo. Aí você abre o guarda-roupa, ela tem 5 botas pretas. Não, mas era diferente dessa daqui. Essa aqui é assim, assim, assado. Então, a gente sempre vai procurar uma razão para justificar. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente sempre quer convencer o nosso cliente pela razão. Ah, porque essa ração é a melhor ração da qualidade XYZ PTO. Ah, porque aqui eu tenho anestesia inalatória, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê, o meu veterinário ele é isso e aquilo, porque aqui eu tenho aquilo. E aí você quer bater na questão racional, sendo que o teu cliente, o que vai pesar para ele é o conteúdo emocional. É o quanto você consegue despertar de emoção nele. A mesma coisa para o teu liderado. Se você quer convencer ele a fazer algo, não adianta você ir na razão. Você tem que despertar nele o lado emocional, o porquê que ele vai fazer aquilo, o que ele vai ganhar com isso, que sentimento que isso vai despertar, como que ele vai se sentir depois disso. É o lado emocional. E a gente sempre quer apelar para o lado racional. Não porque eu tenho os melhores equipamentos, porque eu tenho isso, porque aqui a gente é isso e aquilo. E não é isso que vai fazer o cliente tomar uma decisão. Ficou claro para vocês? Quais são os 5 motivos que fazem eu e você comprar alguma coisa? Primeiro, necessidade. Quando você precisa de algo, você vai lá e compra. Você precisa comer, sobreviver, por isso que você vai no restaurante comer, por isso que você vai comprar comida. Por quê? Porque é uma necessidade. É algo que vai além do que, se eu não comprar isso, eu vou morrer. Se eu não comprar aquilo, eu não vou comer, eu não vou, sabe? Então, a primeira questão aqui é a sobrevivência. A gente compra alguma coisa por conta da necessidade. E a necessidade a gente não cria. A necessidade, o ser humano, ele tem. A necessidade é fisiológica. Ninguém cria uma necessidade. Nós temos as necessidades fisiológicas e naturais nossas. Tá joia? Qual é a outra razão pela qual a gente compra alguma coisa? Simplesmente pela questão de felicidade, de bem-estar,
eu quero me sentir bem comprando, por isso que eu compro essa roupa, por isso que eu compro por isso que eu vou no cabeleireiro, por isso que eu compro esse carro, por isso que eu compro essa casa, por isso que eu levo o meu cachorro no pet shop X, na clínica X, por quê? Porque eu quero me sentir bem, eu quero ter bem-estar, dar um bem-estar, qualidade de vida para o meu animal e tal, para mim. Quantas pessoas, às vezes, eu já ouvi falar, eu lembro de um relato de um colega que tinha uma clínica na Barra da Tijuca. E aí, várias pessoas levavam o cachorro lá na clínica dele, ou no pet shop dele para tomar banho. Por quê? Porque lá era onde os global, a galera, os artistas iam. E aí ele levava lá só para dizer que era ali naquele lugar. Por quê? Para ele se sentir bem, o bem-estar dele e a vaidade, a estética e tal. Então, a gente compra por N motivos. Ou porque eu quero fazer algo melhor. Então, vou lá e compro um curso como esse. Por quê? Porque eu quero me tornar um líder melhor, porque eu quero entender um pouco melhor. E aí eu vou lá e compro uma mentoria. Eu vou lá e compro um equipamento porque eu quero fazer algo melhor. Eu quero aprender, executar essa ação aqui melhor. Por estética e vaidade, como eu já falei para vocês, ou porque é propósito para alguém. Vou dar um presente para alguém, ou porque eu preciso melhorar isso para alguma pessoa. Tal. Então, se vocês entenderem esses 5 motivos aqui que vão levar o cliente de vocês ou os liderados de vocês a comprarem a ideia de vocês ou a marcar uma consulta, a fazer uma cirurgia, aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Porque quando eu entendo o motivo pelo qual a pessoa está comprando, fica muito mais fácil eu ir direto na dor dela. E como que eu faço, então, para descobrir isso? Perguntando. Perguntando, gente. Perguntando. Algumas coisas, elas são claras. Poxa, o cliente, o animal chega para você, doente, é lógico que a necessidade, ele tá ali por necessidade, por sobrevivência. Certo? À medida que eu vou fazendo relacionamento com o cliente, eu vou entendendo o motivo pelo qual ele está ali. Às vezes ele vai frequentemente no veterinário, por quê? Porque ele tem um vínculo tão grande com aquele animal e para ele proporcionar qualidade de vida, bem-estar para aquele animal, traz felicidade, gera para ele algo de positivo na vida dele. Ou talvez ele procura o teu serviço porque ele nunca teve um cachorro na vida, ele quer aprender, ele quer dica, ele quer fazer melhor. Ou simplesmente por estética, por vaidade mesmo. O cara tem um cachorro lá e quer mostrar, quer passear, quer isso, quer aquilo. Bom, eu não sei qual é o motivo, mas cada motivo desses vai levar uma abordagem diferente, vai levar uma linguagem diferente. A gente vai discutir um pouquinho de tudo isso aqui na nossa aula de hoje. E aí, mais uma vez, vender é entregar uma solução. Meu cliente tem uma dificuldade, tem uma dor, e eu vou entregar uma solução para esse cliente. Para isso, para essa solução fazer sentido, tem esse componente aqui que a gente começou a falar lá na aula de marketing, tá? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele nessa aula de agora aqui. Que é o quê? A proposta de valor. Qual é a proposta de valor? A proposta de valor da nossa mentoria é o quê? Desenvolver a liderança. Essa é uma proposta de valor. Então, quem dá valor ou quem precisa desenvolver líderes, quem precisa se desenvolver como líderes, vai comprar a mentoria, vai se matricular na mentoria, porque existe uma proposta de valor. Para quem é essa proposta de valor? Para pessoas que trabalham no mercado veterinário. Então, percebam que quando eu tenho a minha proposta de valor clara, as pessoas conseguem entender. Então, faz sentido para o meu cliente. Tem valor para o meu cliente. Como assim, Gustavo? Basicamente o seguinte. Eu comprei esse smartphone, esse iPhone. Para mim, ele tem um valor inestimável, porque eu gravo aula, eu gravo vídeo, eu faço um monte de coisa com ele. O mesmo valor que eu paguei aqui nesse smartphone, nesse iPhone, se eu fosse falar para minha mãe, ele ia falar, você está maluco, eu nunca vou gastar esse valor, esse dinheiro, com um celular. Eu vou gastar esse dinheiro aí, eu vou comprar um sofá melhor para minha casa, eu vou viajar com esse dinheiro. Por quê? Porque o valor que ela dá para um celular não é o mesmo que eu dou.
valor está relacionado a grau de importância. Qual é o grau de importância que o teu cliente dá para determinada coisa? Você precisa entender qual é o grau de importância que ele dá para aquele animal que está ali. Opa! Estamos começando a entrar dentro de a desembolar esse negócio aqui. Lembra aqui dos motivos? Qual é o motivo que o teu cliente está aí? Que esse cara está dentro do teu consultório, dentro da tua loja, dentro da tua empresa? Será que ele está levando um animal que não é dele, é da filha dele, é de alguém da família dele, ele só quer resolver o problema que é embora? Será que ele tem uma ligação com esse animal? Qual é o tipo de ligação que ele tem? Da onde que eu lembro que alguém comentou aqui que às vezes quando está dentro da consulta faz a seguinte pergunta, né? Como que esse animal entrou na tua vida? Essa é uma pergunta bacana, porque você consegue já filtrar, você consegue já buscar algumas informações sobre aquele animal, sobre aquele cliente, aquela pessoa que está ali na tua frente. Tá joia? Por quê? Porque daí você vai entender qual é o valor para essa pessoa. Olha que interessante. Existe uma pesquisa que diz que quando nós vamos comprar algo que é para nós temos uma tendência a gastar, investir até 70% a mais daquilo que a gente tinha planejado. Por quê? Porque é para mim. Então, é para mim, tem que ser uma coisa boa. Então, se eu planejei gastar R$ 100 numa calça, eu gasto até 170. Por quê? Porque é para mim. Eu que vou usar. Está dentro das minhas condições, eu vou comprar. Quando é para um terceiro, a tendência é que eu gaste 30% a menos. A menos. O que isso tem a ver, gente? Tem a ver o seguinte, que se algo tem valor para esse cliente, ele vai estar disposto a gastar até mais. Se não tem valor, ele vai gastar menos. Você precisa entender quem é esse cliente que está na tua frente. Será que ele dá valor ao estilo e tipo de serviço que você está prometendo? Que você está oferecendo? É importante isso também, porque eu vejo muitos colegas brigando, porque o cliente isso, que o cliente aquilo, opa, talvez o cliente não é o cliente ideal para você. Aí entra aquela questão da persona. Se eu estou atraindo um cliente errado, ele vai reclamar do preço, ele não vai querer pagar, ele não vai aceitar a minha proposta de tratamento. Por quê? Porque isso não faz sentido para ele, não tem valor para ele. E como que eu vou fazer para que esse cliente enxergue valor? Quais são os benefícios que ele percebe? Quais são os benefícios que esse cliente recebe? Mas aí entra o seguinte, o benefício para ele, não o que você acha que é benefício. O que é benefício para essa pessoa? Quanto mais benefício ele consegue perceber, menor fica o custo. Como assim, Gustavo? É assim, ó. Pensa que você vai em um restaurante. Opa. Voltei, galera. Tá todo mundo aí? Oi.
Pausa para o Pip Tô Break. sim. Ainda. Estamos aqui. Não sei o que houve aqui não, viu? De repente ficou na tela do meu computador e pifou aqui, mas agora voltou. Vamos lá. Bom, então pense o seguinte, ó. Pensa que existe um restaurante aí na tua cidade, né? Eu já fiz essa dinâmica, o Thiago já ouviu aí. Existe um restaurante aí na tua cidade que é o restaurante do dia a dia. Tá? O restaurante que você vai comer aí no intervalo do almoço, rapidão e tal, que a marmita ou o prato feito ou o self-service ali, no máximo você vai gastar uns R$40. Tá? No máximo você vai gastar uns R$40. Para você, no dia a dia, esse restaurante faz muito sentido. Tem o valor percebido daquilo que ele entrega. Você fala assim, poxa, eu vou lá, a comida é boa, um preço justo, legal, o atendimento é bacana, é um preço justo para o serviço que ele entrega. E tem o outro restaurante, que é o restaurante classe A aí, que é o restaurante, pô, bacana, mega power da tua cidade aí, que você vai naqueles dias que você vai comemorar alguma coisa muito especial. E lá nesse restaurante, você vai comer uma comida XYZ, e ao invés de você gastar os 40 que você gasta no self-service, no prato feito lá no dia a dia, você vai gastar 400. Você, sua namorada, seu namorado, sua esposa, uma filha, filho, sei lá. Você é alguém. 400 pila. E você paga e sai contente dali. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Pensa comigo aqui, ó. Um dia, o dono do restaurante lá do self-service acordou, ele era aniversário de casamento dele, ele foi num restaurante lá comemorar o aniversário, né, de casamento, ele falou, caraca, eu tenho meu restaurante lá, eu sirvo a mesma comida ali, arroz, feijão, não sei o quê, eu cobro 40, esse desgramado aqui está cobrando 400? Não, tá errado, amanhã eu vou mudar meu preço. Ele acorda no dia seguinte e fala assim, não vou mais cobrar 40 não, agora eu vou cobrar R$400 no meu self-service aqui. A minha pergunta é, você pagaria? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Responde aí. Dificilmente, né? Por quê? Experiência. Porque a proposta de valor dele não é aquela. Quando ele oferecia o self-service ali, o dia a dia, pelos R$40 naquele momento, era o que você precisava. Uma comida rápida, barata, dia a dia e tal. Então, existe o valor que eu falo não é o valor custo dinheiro, é o valor daquele momento. Ele entregava aquilo que ele prometia, um custo-benefício bacana e tal. E quando você comia aquela comida, você sentia o quê? Opa, ele está me devolvendo aquilo que ele prometeu. Os meus R$40 estão sendo bem pagos. A sua expectativa era de pagar R$40 e comer aquele self-service, aquele prato feito daquele jeito. Quando você vai num outro restaurante comemorar um dia especial, tal, que você vai estar disposto a gastar mais, você está disposto a gastar mais, mas você sabe que você vai receber algo em troca. Se de uma hora para outra o cara quer cobrar lá R$400, você fala assim, opa, pera lá, a conta não fecha. Por que a conta não fecha, gente? São propostas de valor diferente. E em cada proposta eu tenho benefício. Quais são os benefícios do self-service? Cara, é uma comida rápida, uma comida do dia a dia, talvez uma comida caseira, com custo-benefício bom e tal. E você percebe os benefícios ali. Quais são os benefícios do outro estabelecimento, do outro restaurante? É uma proposta diferente, talvez tenha um manobrista, talvez tenha uma concierge para te receber, tem um garçom ali, tem um menu diferenciado, tem uma carta de vinhos, tem um ambiente diferenciado. São outros benefícios para outro momento. Não quer dizer que um é melhor que o outro, são modelos de negócios diferentes, com propostas de valor diferente, mas cada um precisa estar bem alinhado. Se um começar a viajar e querer cobrar diferente, acabou, porque a proposta de valor dele não é aquela. A minha questão aqui com vocês hoje é vocês identificarem realmente qual é a proposta de valor de vocês.
Não tem certo nem errado. Será que você vai operar, você vai trabalhar como o self-service do dia a dia lá, cobrar pelo teu valor, ter a sua margem de lucro, fazer o seu negócio sustentável, ou você vai ser o restaurante classe A do dia especial? Qual é a tua proposta de valor? Qual é o teu modelo de negócio? São coisas distintas, diferentes. Cada uma tem os seus benefícios, cada uma vai atingir um público XYZ e vai entregar aquilo que é o esperado. E pronto, isso é proposta de valor, é você entender o que é valor para o seu cliente, pelo que o teu cliente está disposto a abrir a carteira e passar o cartão. O que para ele faz sentido? Para minha mãe não faz sentido o iPhone, para mim faz. Vocês estão conseguindo entender, gente? Quais são os benefícios que você oferece para o teu cliente? Tenha muito claro isso. E a minha tarefa para vocês aqui agora é o quê? Vocês vão fazer uma lista de benefícios. Quais são os benefícios que nós, como equipe, como empresa, oferecemos para o nosso cliente? Quanto mais benefício eu vou empilhando na conta do meu cliente, menos ele percebe o custo. Menos ele percebe o custo. É por isso que você vai no restaurante XYPTO e paga lá 400, 500 reais e você sai de lá dando risada. Satisfeito, por quê? É tanto benefício, e os benefícios, escuta aqui, eles podem ser tangíveis e intangíveis. Como assim, Gustavo? Tem coisas que você vai perceber. O ambiente, o lugar, o garçom que te atendeu bem, o menu, o sabor da comida e tal. E tem coisas que você não vai conseguir explicar, que são intangíveis, talvez porque era aquela marca, aquele restaurante, aquele lugar, era a companhia. Existem N situações. No teu negócio é a mesma coisa. Existem os benefícios tangíveis que você vai conseguir mostrar para o teu cliente. A tua qualidade, né? A tua equipe, o teu ambiente, a tua condição de preço, os seus equipamentos, N coisas. O seu estacionamento, a tua reputação. Só que existe um outro valor intangível, a tua reputação, a reputação da tua marca, a energia do ambiente, a maneira como as pessoas são tratadas, a cultura da empresa. Tudo isso são valores que o cliente, inconscientemente, ele vai captando na cabeça dele e ele vai tomar uma decisão. A minha pergunta para vocês é, por que vocês tomam a decisão de ir em um restaurante XY ou Z, de comprar uma roupa numa loja XYZ? Muitas vezes vocês nem vão conseguir explicar a razão. Vocês vão tentar encontrar uma razão, mas não é a real razão para isso. Existem componentes ali inconscientes que você vai pescando ao longo da tua jornada como cliente que faz você escolher ou optar por uma marca XYZ, por uma empresa XYZ. E é aqui que está o pulo do gato. A gente precisa começar a manipular a cabeça do nosso cliente para que ele tome essa decisão, para que ele escolha a tua empresa, o teu hospital, o teu serviço, muitas vezes até sem ele perceber. Já está no inconsciente dele. Ele vai adotar aquela, ele vai te indicar, ele vai buscar você, por quê? Porque já está ali, faz parte da vida dele. Então, só para vocês entenderem, para ficar mais didático, quanto mais benefícios eu coloco na minha balança, quanto mais eu vou pesando, mais alto vai ficando o meu valor. Benefício, benefício, benefício. Benefício não quer dizer desconto, tá bom? Promoção, não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Benefício é você dar um bom atendimento, é você ter uma política, talvez, de cashback, é você ter, talvez, um café bacana, uma cafeteira boa, um bom atendimento, é você ter um estacionamento, é você fazer um bom pós-venda, é você oferecer ter algo de diferente aí na tua recepção dentro do teu estabelecimento, que é o teu diferencial, que talvez outra clínica ou outra empresa não tem. Qual é o teu benefício? Tá joia? Quais são as top 10 dores do seu cliente? E aí, agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. A gente ainda tem 40 minutos de aula,
Então, eu quero que você descreva, tá, as top 10 dores, dificuldades, necessidades do seu cliente. Tá? Você vai descrever aqui quais são as perguntas que você vai fazer para você aqui. O que o seu cliente ele acha muito caro? E caro, estou dizendo no seguinte, não de preço, mas que leva muito tempo, que custa muito caro, ou que ele precisa fazer um grande esforço para conseguir. O que é que faz o seu cliente se sentir mal? Né? Que tipo de frustração, que tipo de chateação? Quais são as coisas que para ele vão dar dor de cabeça, ou ele vai se sentir mal porque ele não fez, ou deixou de fazer, ou aconteceu? Como, né, as soluções atuais estão deixando a desejar para o seu cliente, tanto aí na tua empresa ou na tua região? O que está faltando para ele? Qual é o serviço que está faltando para ele? Ou qual a funcionalidade já do que você faz que falta na atualidade? Quais são as principais dificuldades e desafios que seus clientes encontram? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais fácil. Eu vou copiar isso daqui e vou jogar no grupo do WhatsApp. Por quê? Eu vou separar vocês agora em grupos aleatórios aqui pelo Zoom. Tá? O Zoom, ele separa aleatoriamente, então eu vou colocar aqui criar salas, ele vai criar salas, eu não sei com quem com quem, e vocês vão discutir esses assuntos em grupo. Eu quero que vocês comecem a levantar as principais dores do cliente veterinário, do cliente de uma clínica ou de um pet shop hoje, tá? De um serviço veterinário. Quais são as principais dificuldades ou dores que as pessoas chegam relatando para você aí na tua empresa? Tá? Deixa eu puxar aqui que eu vou agora separar em grupos e aí vocês vão discutir isso em grupos, tá? Deixa eu achar aqui. Eu vou criar 3 salas, tá? Então, vão ser 3 grupos, e aí vocês vão precisar, alguns já fugiram, vocês vão precisar participar. Agora é participação, agora é trabalho em grupo. Lembra que eu falei para vocês que a mentoria, ela é muito mais produtiva compartilhando experiências, trocando ideia. Eu não estou aqui para falar sozinho. Então, eu quero deixar um pouco mais dinâmico a nossa aula agora, e aí vocês vão compartilhar. Oi? Não, só se eu não conseguir falar muito aí, eu estou dirigindo. Hoje eu trabalhei até às 8 lá na clínica e eu estou dirigindo. Fui buscar meu filho na escola e estou indo para casa. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ó, vou criar a sala aqui agora, vocês vão ter que aceitar e entrar dentro da sala de vocês, tá joia? Pronto. Aí vocês vão ter que sair dessa sala. Clica em aceitar, tá? Vão saindo dessa sala e vão entrando na outra. Ariana, você tem que aceitar, Alan também, Cristine também. Vocês têm que aceitar aí e ir para a sala de vocês, tá joia? Para vocês poderem participar da discussão. Então, vocês vão ficar aqui. Cristine também. Cristine tem que ir para a sala. Tem que aceitar aí. Aline, vão aceitar e entrar na outra sala, tá?
Tudo bem? Deixa eu dar um oi aqui. Ei, na foto que eu achei boa, minha mãe tá dormindo. Aí na outra que todo mundo tá bom, a Maria tá só aí dormindo. Vai fechado, ó. Põe mais caras, né? Ah, ele encerrou a aula. Cortei no meio aí, o barato de vocês. Cortou. Eu sei, quando a gente deixa para falar, a galera vai longe. É Mas verdade. eu avisei que eu ia finalizar, e aí depois, quando eu finalizei ele ainda dá 1 minuto ainda. Levei um Verdade. susto, meu celular caiu aqui no carro, achei que era eu que tinha saído da aula. Mas e aí, vamos lá. Compartilhem aí. Alguém do grupo aí, uma pessoa pode compartilhar para a gente aí como foi, né? O que vocês encontraram aí de coisas semelhantes, como foi trocar essa ideia, tal, o que surgiu aí de talvez, né, interessante desse papo aí, mesmo que foi curto, mas eu vi que muitos de vocês estavam compartilhando bastante, assim. Quem Eu, pode Andressa e cada grupo. Cristine, a gente falou um pouquinho, né? A Andresa falou do PET, de situações de, né, a importância de ter um circuito interno para se isentar de responsabilidades que não é do hospital, né? Falando até de má-fé de alguns clientes. Cristine pontuou alguma coisa envolvendo a eutanásia, a relação humanizada que pode ser feita, né? É um momento difícil para o futuro. A gente trocou uma ideia bacana. Bacana, coisa boa. Legal. E aí, quem mais aí? Bom, a gente falou mais na parte de clínica, né? Supor, um tutor chega lá com o animal, que é já bem, um estado bem ruinzinho, aí quer que tenha um diagnóstico só à base da consulta. Não facilita para a gente fazer um exame, realizar um teste, e quer um diagnóstico, quer que salva o animal, mas já chega lá num estado lamentável, né? Estava falando nessa parte. Legal. Bacana. A gente focou um pouco mais na parte de comunicação, que é a grande dificuldade com os clientes, né? Assim, outra coisa é manejar um pouco a expectativa, e uma dificuldade que, no caso, eu tenho muito é a dificuldade de prever o movimento, assim, ainda mais em dias, assim, sábado, domingo, feriado. Então pode ser um plantão super tranquilo e pode ser um plantão caótico. E aí, você conseguir ter uma equipe para receber essa demanda sempre de forma satisfatória, nem sempre é possível, né? Porque ou tem muita gente ociosa, ou vai ter muita gente sobrecarregada, tem que tentar ter um equilíbrio. Então, assim, manejar um pouco a expectativa e a agilidade para o atendimento é uma dificuldade nossa, e o tempo de espera é um problema sério e de grande satisfação dos clientes. Bacana, bacana. E vocês já tentaram mapear, Guilherme, os dias que são mais movimentados, os plantões e tal, e tentar encontrar alguma correlação com isso daí? A gente até criou um processo recente, onde assim que passar de 40 minutos de tempo de espera, a recepção ela anota quando isso aconteceu. A gente tentar mapear realmente os horários mais críticos, sabe? Assim, o difícil é ter uma equipe grande fora do horário, porque ninguém quer trabalhar fora do horário. E outro problema é, assim, normalmente fora do horário que eu tenho um cliente novo. Então, o cliente novo vai no domingo à noite, ele vai no sábado à noite, e muitas vezes quem está ali é um recém-formado, não tem uma equipe tão grande. Durante a semana a gente até consegue bem, assim. Então, assim, de 8 às 21 eu tenho pelo menos 2 veterinários sempre disponíveis para atendimento. No final de semana, à noite, é um pouco mais complicado, sabe? Mas a gente tem tentado melhorar isso. Entendi. Bacana. Mas uma sugestão que eu levantaria aqui é assim, você falou, prever o dia que o plantão vai estourar e o dia que é tranquilo, né? Talvez a gente começar a mapear os dias que, hoje foi um dia
caótico, né? Teve um monte, amanhã é um dia tranquilo, depois de amanhã é um dia caótico de novo. Tentar mapear esses dias aí e fazer uma leitura desses dias, o que aconteceu nesses dias? Será que tem alguma ligação, algum fator especial nesses dias, entendeu? Ah, é um dia que teve tal coisa na cidade, é um dia que fulano, meu concorrente, estava fechado, é um dia que... Bom, não sei. Mas a gente começar a mapear, pode ser que a gente comece a encontrar alguma correlação entre esses dias. E aí a gente pode chegar, né, a prever, conseguir prever e organizar os dias que tem mais demanda e tal, e organizar a equipe para isso, entendeu? Mas acho que a grande sacada aqui é começar a metrificar isso. Os dias, quantos foram, os horários, como você já falou, os horários que tem maior pico e tal, né, para poder criar algumas estratégias. Mas a ideia até desse papo aqui é a gente interagir mais, trocar mais ideias, né? E com certeza eu acho que vocês tiveram dores muito parecidas aí, né? E vocês até falaram um pouco mais das dores de vocês do que das dores dos clientes também, que eu percebi, né? E a ideia era a gente falar das dores dos clientes, mas é válido, tá? Por quê? Porque quando vocês fizeram isso daí, essa troca de informações, o objetivo aqui é a gente encontrar os gargalos, tá? Os pontos onde a gente está, talvez, perdendo aí o cliente ou onde a gente está deixando de ganhar. E aí eu percebi já várias coisas que vocês falaram ali que são até objeções dos clientes de vocês. Então, quando eu tenho uma dor, por exemplo, é algo que eu posso oferecer para o meu cliente para resolver o problema dele. Lembra que vender é solução, certo? Quando o cliente tem uma dificuldade ou algo do tipo ali, muitas vezes é um gargalo, muitas vezes é uma objeção. Vocês falaram muito de preço. O cliente oferecer ou aceitar fazer determinado serviço. Isso dentro de uma venda, de um processo de vendas, a gente chama de objeção. Por que é que o cliente ele não quer pagar tal preço? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Opa, essa é uma objeção. O que eu, como empresa, como vendedor, vou criar de estratégia para quebrar essa objeção? Então, eu tenho que ter aqui um script na minha linguagem, na minha comunicação, ou um processo já, para poder quebrar essa objeção. Ah, o valor, a questão é preço. Ah, então, o que eu vou fazer para contornar o problema preço? Eu não estou falando só da questão de dar um desconto, mas talvez ou demonstrar para esse cliente o real valor do serviço é uma opção. Uma prova de uma opção de parcelamento é uma opção. Uma opção talvez de diminuir o serviço para encaixar dentro do orçamento dele. Então eu iria fazer X exames, eu tinha que fazer X medicamentos e tal. Será que se eu reduzir, eu consigo atender esse cliente? Eu não vou ter talvez o cenário principal, ou o melhor dos mundos que eu gostaria para esse diagnóstico, para esse acompanhamento, mas talvez é algo que encaixa dentro do bolso do teu cliente. Então, quais são as estratégias que nós vamos criar para quebrar essas objeções? Então, a ideia era vocês fazerem aí esses exercícios para a gente começar a pensar nessas objeções, nessas dificuldades, nessas barreiras, para daqui, né, em diante, vocês criarem soluções para esses problemas. Então, meu cliente tem uma dor, tem uma dificuldade. Poxa, porque talvez não existe esse serviço. Eu vi aí que a Mirella estava falando muito de conveniência. Talvez na tua região, na tua cidade, o cliente tenha alguma dificuldade porque não tem determinado serviço. Será que, então, não é uma oportunidade para eu criar esse serviço e trazer esse valor da conveniência para o meu cliente? O meu cliente tem a dificuldade de aceitar o exame e o tratamento. Opa, é uma objeção. Então, vamos criar uma alternativa para quebrar essa objeção do cliente? Então, tudo aqui é pensado, tudo aqui a gente estruturar, a gente começar a trazer o problema à tona. A partir do momento que o problema está latente aqui, eu começo a pensar numa solução para esse problema.
Esse exercício, nosso objetivo foi justamente esse. A gente começar a pensar, tá, nesses problemas. Por quê? Porque daí a gente vai entrar com a parte realmente técnica da venda. Vender é técnica. A partir do momento que eu estudo a técnica para vender, eu passo a converter mais. Como assim, Gustavo? Eu abordei o cliente, ou o cliente veio até mim e perguntou, você tem... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu hoje dei um curso de recepcionistas hoje à tarde toda aqui no laboratório. Eu queria comprar uma árvore, um bonsai para fazer uma dinâmica, que é a dinâmica chamada árvore da vida. E eu fui em uma floricultura primeiro. E, gente, uma floricultura gigantesca, com um monte de planta. E aí eu perguntei para o cara, eu falei, você tem? Eu precisaria de uma árvore assim, assado. O cara falou, não tenho. E, tipo assim, não tenho e acabou ali, entendeu? E eu olhei, depois eu vou até fazer um post sobre isso no meu Instagram, no meu Stories. Eu tirei foto da quantidade de planta que tinha ali e talvez, se ele tivesse uma técnica de venda para me mostrar, para quebrar alguma objeção, eu teria comprado. Eu, particularmente, acredito que dentro daquele mundo de planta, eu encontraria uma que me agradaria. Mas o cara que me atendeu, ele não teve a capacidade de me mostrar, de me apresentar, de conversar comigo, de mostrar. Ele simplesmente falou, não tem, e acabou. Porque na mente limitada dele, eu estava buscando um produto que ele não tinha, então ele não conseguiria quebrar a minha objeção de outro produto, de oferecer outra coisa, de me dar outra opção. Estão conseguindo entender? Tudo é técnica. Se ele tivesse um pouquinho ali de técnica, ele conseguiria talvez ter me mostrado outra coisa, ou até paciência, ou querer vender também, que é outra questão, para me mostrar, para dar uma volta comigo dentro da floricultura, e eu iria encontrar alguma coisa ali. Mas talvez por falta de treinamento, essa pessoa perdeu uma venda. Eu entrei lá dentro disposto a comprar. Eu saí sabendo que ele teria alguma coisa ali para me vender, ele teria a solução para o meu problema, porque, primeiramente, eu estava com um problemão, eu estava com um horário escasso, eu tinha que comprar aquele negócio logo, e eu fui num lugar e o cara não resolveu o meu problema, eu tive que sair de lá e ir para outro lugar, perdi mais tempo ainda. Vocês estão conseguindo entender? Então, a grande questão aqui é justamente isso. Se talvez aquele funcionário tivesse recebido um treinamento de vendas, ou estivesse estudado o mínimo de atendimento ao cliente de venda, ele não teria perdido a venda. E a minha pergunta para vocês é, quantos clientes de vocês estão chegando até aí e está acontecendo igual aconteceu comigo ontem na floricultura? Ele está saindo, indo embora, porque ele fala assim, você tem a ração XYZ? Não, não tenho. Vocês fazem isso, tal? Não, não faço. E não pega o contato do cliente, não tenta conversar com ele para saber, entender melhor por que ele está pedindo aquilo. Simplesmente fala não e acabou. Não, não fazemos. Não, não tem. Tal. Gente, às vezes eu pego aqui no WhatsApp do laboratório, e aí eu sento e o pessoal fala, não, gente, não é assim. E ó que eu estou aqui. Imagina quem nem sabe que isso existe, que nem fala, que nem treina, que nunca... Eu desafio vocês aqui, amanhã, pegar o WhatsApp da clínica, pegar o WhatsApp da empresa e começa a olhar as conversas e os clientes chamando aí. E depois vocês me mandam uma mensagem. Não, melhor. Vocês vão fazer isso e a gente vai compartilhar na aula, na próxima aula. O que vocês encontraram aí? Com certeza vocês vão encontrar clientes que não foram respondidos, que pediram alguma coisa aí, ou passou batido, ou vou ver e não respondeu, ou simplesmente o não. Vocês fazem tal coisa? Não. Não temos. Não tem horário. E aí é dinheiro que vocês estão deixando na mesa. Bom, para isso, para técnica de venda, vamos começar a falar da parte técnica. Existem vários gatilhos mentais que eu posso utilizar durante a minha conversa com o meu cliente, dentro do consultório, na recepção, tal, que eu vou usar com esse cliente. Para quê? Para estimular nele, para buscar na memória dele momentos, sensações. Lembra que eu falei que venda é emoção? Então, gatilho mental nada mais
é do que um estímulo que é recebido pelo nosso cérebro que vai influenciar diretamente a tomada de decisão. Então, sabe aquela propaganda que fala assim, só hoje, promoção na Casas Bahia, não sei o quê, tal. Isso é um gatilho mental. Gatilho mental do quê? Da escassez. É só hoje. Se eu não comprar hoje, eu perdi essa puta oportunidade, essa puta promoção. Isso é um gatilho mental. Existem vários gatilhos mentais que acionam no nosso cérebro o quê? Uma emoção. A sensação da perda, a sensação do ganho. Isso é um gatilho mental. E quando a gente está conversando com o cliente, a gente precisa utilizar de alguns gatilhos mentais ali para poder o quê? Para poder estimular esse lado emocional desse cliente. Tá joia? Quais são esses gatilhos mentais? Autoridade. O que é autoridade? Vocês sabem por quê? A Ortobon, os vendedores da Ortobon usam jaleco para vender colchão? Alguém tem ideia disso? Já viram lojas da Ortobon que os caras usam jaleco para vender colchão? Por que vocês acham que eles usam jaleco para vender colchão? Porque colchão está ligado à saúde, bem-estar. Sim, mas o vendedor vestir um jaleco faz o quê? Faz o quê na cabeça do cliente? Autoridade, Gustavo? Autoridade. O cara tá de jaleco ali, pô, é um doutor, é alguma coisa. Isso. Inconscientemente, você olha aquela pessoa como autoridade, aquele cara entende daquilo ali. Quando a pessoa é uma autoridade naquilo que ela faz, o cliente vai comprar, vai fazer, vai seguir o que aquela pessoa disse. Quando você vai no médico, você não faz o que o médico manda? Por quê? Porque naquele momento ele está numa posição de autoridade. Ele é a pessoa que entende, que sabe, que vai conseguir resolver o teu problema. Então, vocês precisam passar, principalmente para a equipe de atendimento de vocês, que eles precisam ser autoridade na hora que eles estão conversando com o cliente. Como eu sou autoridade? Quando eu entendo o meu produto, quando eu sei o que eu estou indicando, quando eu tenho uma postura de confiança, eu sei o que eu estou falando. Isso é o melhor para o teu animal. Quantas vezes você já foi no médico e você ficou meio assim, falando, será? Por quê? Porque o cara não conseguiu transmitir autoridade, talvez ele foi inseguro, talvez N motivos ali, você não conseguiu, ele não conseguiu acionar o gatilho autoridade na tua cabeça. E aí você ficou inseguro, você foi pedir uma segunda opinião. Gatilho da reciprocidade, o que é isso? Poxa, porque você me convidou para a tua festa de aniversário, eu também vou te convidar para a minha festa de aniversário. Porque você me deu um presente, eu também vou te dar esse presente. O ser humano, ele tem essa necessidade de ser recíproco. Ah, você me fez, eu vou também fazer por você. Então, quando você faz algo de bom para o teu cliente, é como se ele ficasse devendo para você. Nossa, você foi tão bonzinho, você me atendeu e ainda por cima você fez isso. Ele vai ficar com um sentimento de dívida. Ele vai querer ser recíproco com você. E qual é a forma desse cliente ser recíproco com você? Ele vai voltar, ele vai te indicar, ele vai ficar fiel a você. Quando você tem um método exclusivo, quando você tem um equipamento exclusivo, quando você tem algo que só você faz na tua região, isso é um gatilho também. Um gatilho de exclusividade. Talvez é algo, um serviço, um produto, alguma coisa que é exclusivo seu. Prova social. O que é prova social? É quando aquele teu cliente vai lá no Google e dá um depoimento maravilhoso. Isso é prova social. Quando ele fala, porque uma coisa é eu falar assim, galera, venham para a mentoria StartVet, é muito top, é muito bacana, vocês vão gostar. Vocês vão falar assim, lógico, você que dá aula, você que está vendendo, muito bom. Agora, outra coisa é se o Guilherme falar, caraca, olha, foi muito legal, fiz isso, as pessoas vão olhar e falar, legal, pô, se ele está falando, isso é prova social. É quando o cliente fala sobre o seu serviço. Quando o cliente fala sobre o seu serviço, ele tem um poder de persuadir as outras pessoas muito maior do que você. Escassez de urgência também é algo assim. E aí aqui entra um ponto muito importante, tá? Principalmente para quem é veterinário e atende consultório.
Como que eu faço para aumentar a minha consulta, para atender menos e ser mais requisitado? Entra o gatilho da escassez e da urgência. Eu não atendo todos os dias mais, eu tenho horários específicos e eu atendo um cliente X específico. A minha consulta é mais cara, mas eu só atendo nesse dia, porque eu só tenho tempo nesse horário. Ah, mas isso daí, Gustavo, não funciona não, as pessoas não vão querer. Vão sim, porque é o gatilho do quê? Da escassez. Nossa, caraca, doutor Guilherme tá estrela. Só atende esse horário agora, tá? As pessoas passam a valorizar aquilo que é escasso. É por isso que o diamante vale tanto no mercado. Por quê? Porque ele é escasso. São poucos exemplares, é difícil de encontrar. Então, quanto mais a gente tem esse senso de escassez, de urgência, as pessoas passam a valorizar mais. Se você está o tempo inteiro disponível, eu sei que eu posso contar com você a hora que eu quiser. A hora que eu for aí, eu encontro você na recepção, troco uma ideia. Ô, fulano, aquele dia lá, foi na consulta lá, ó, e aí você falou isso. Ah, não, senhor, não faz assim e tal. Cara, você é disponível. Quem está sempre disponível não tem valor. Pertencimento. Qual é uma das grandes necessidades humanas? Pertencer a algo, pertencer a uma tribo. Tem um livro chamado Tribos, de um autor chamado Seth Godin. Seth Godin. Tribos. O que ele quer dizer? Cara, a gente precisa fazer parte de algo. É por isso que o grupo lá que anda de skate, eles andam juntos. É por isso que a galera que gosta de cachorro conversa sobre cachorro. É por isso que o pessoal que gosta de música anda com quem gosta de música. É por isso que a galera fit da malhação anda com eles. Por quê? Eles falam a mesma língua. Eles pertencem a um grupo, a uma tribo. Como é que você pode fazer para gerar um senso de pertencimento dentro da tua empresa? Para o cliente sentir que ele faz parte daquela tribo. Isso a Apple faz muito bem, por exemplo. Existe uma tribo ali dentro, as pessoas que pertencem pensam daquele mesmo jeito, gostam do produto X. Então, como que você consegue despertar esse senso de pertencimento? Será que você pode criar, por exemplo, ações que os seus clientes vão participar? Será que você pode pegar, por exemplo, no final do ano, quem foram os seus 3 principais clientes, a pessoa que mais gastou com você, convidar essa pessoa para um dia para um jantar com você? Olha o pertencimento, caraca, as pessoas vão ver, vão falar assim, puxa, eu queria também estar naquele jantar lá, ó. Senso de pertencimento, você vai criando relacionamento com o teu cliente. Curiosidade. Como fazer tal coisa? Isso daqui serve para estratégias de marketing, inclusive, né? Muitos dos gatilhos aqui estão relacionados a vendas, mas também é utilizado pelo marketing. O que desperta curiosidade nas pessoas? Por exemplo, 2 coisas. Lançaram um aplicativo chamado... Pessoal, hoje eu vou passar 5 minutinhos do nosso horário, tá? Só para poder finalizar aqui. Lançaram um aplicativo durante a pandemia chamado Clubhouse. O Clubhouse era um aplicativo de áudio, como fala? Meu pai, fugiu o nome. Podcast ao vivo, né? Que a gente gravava ali ao vivo e tal. O que acontece? Ele teve um sucesso muito alto, assim, imediato, né? Valia bilhões lá, alguma empresa grande comprou, de repente ele sumiu do nada, não conseguiu se manter. Mas quais foram os 2 gatilhos mentais que o Clubhouse utilizou para ter um sucesso meteórico? Primeiro, a escassez. Só entra no Clubhouse quem tem convite. Cada pessoa que entrava ganhava 3 convites e podia convidar 3 pessoas. Só que não era qualquer pessoa, era só para quem tinha iOS, iPhone. E aí, as pessoas que não tinham ficavam curiosas para saber o que está acontecendo lá dentro. As pessoas que não estavam lá, via as pessoas comentando e tal, elas estavam curiosas para saber, nossa, o que está acontecendo lá dentro? Querem entrar. E isso fazia as pessoas ficarem loucas para estar lá dentro. Isso é a curiosidade. O que está acontecendo aí? O que eles estão fazendo lá que está dando certo e tal?
Isso gera na nossa cabeça curiosidade. Quando eu estou curioso, eu quero descobrir o que é aquilo, eu quero descobrir o que está acontecendo lá dentro. Um gatilho muito utilizado, o apelo ao medo. Se você não fizer isso agora, vai acontecer tal coisa. Se você não fizer tal coisa agora, tomar essa decisão, vai acontecer tal coisa. Se você não levar o teu cachorro para o veterinário para fazer um check-up, pode ser que encontre uma doença lá irreversível, não sei o que e tal. Prevenir é o melhor remédio. Pá, pelo medo. Pô, tô falando, ó, se você não fizer isso, cara, seu cachorro pode estar com uma doença aí terminal, isso a gente só descobrir lá quando for muito tarde e tal, não sei o quê. Apelo ao medo, isso é um gatilho também, que funciona em alguns momentos. Segurança, garantia, como que eu faço isso? Poxa, o cara tem a segurança de estar no meu ambiente, no meu espaço, ele olha, ele vê que é organizado, que é bem limpo, que é bem estruturado, que eu tenho já uma trajetória, isso vem junto com a autoridade, né, que traz segurança para o cliente. Como que isso funciona no meio digital? É aquele negócio seguinte, ó, garantia, se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro 100%. Isso é um gatilho mental de segurança e garantia no meio digital. Você compra um curso, o cara fala para você, ó, se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Se você não gostar, 100%, tá devolvido. Isso é um gatilho de segurança e garantia. Quando eu desperto esses gatilhos, eu consigo utilizar para quebrar objeções. Por isso que eu coloquei eles aqui. Eu consigo usar eles para chamar atenção e consigo usar eles também para quebrar objeções do meu cliente. Tá joia? Apelo à preguiça e à simplicidade, tudo aquilo que é mais fácil, tudo aquilo que não é difícil, né? Simplifique como fazer tal coisa em 7 passos. Poxa, isso é um gatilho mental, é fácil. É você tornar algo que é difícil em algo fácil. Inimigo em comum, por isso dos problemas. Quando eu tenho um problema em comum, a pessoa se identifica. Quando a pessoa se identifica com você, fica mais fácil dela comprar de você. Algo que é muito específico, que só você faz, que é uma especificidade para aquele nicho, para aquele cliente. Quando eu me antecipo ao problema, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Isso é um gatilho mental. Estou antecipando. Personalizado, olha, é uma mentoria exclusiva para o mercado veterinário, é algo específico, personalizado, olha, é um serviço específico para tal raça, está personalizado. E identificação também, as pessoas se identificam com aquele produto. Ah, você também passa por esse problema? Você também tem essa dificuldade para combater os carrapatos lá na tua casa, não sei o quê? Pô, a pessoa se identifica, ela vai falar assim, nossa, eu também, comigo é assim. Outra coisa que é extremamente importante que a gente faz, esse link. Aquilo que é caro é bom. Isso é um gatilho inconsciente que as pessoas fazem. Então, cuidado com o preço baixo, porque às vezes o preço baixo o cliente não vai dar valor. Por quê? Porque na nossa cabeça, se é caro, é bom. Se é caro, é bom. Isso é um gatilho mental, tá joia? Compromisso e coerência. Então, você tem que ter compromisso para entregar aquilo que você está falando, está se propondo, e coerência com aquilo que você está dizendo. Poxa, se você fala que o seu serviço é melhor XYZ, a tua estrutura, o teu serviço tem que ser coerente com aquela propaganda que você está oferecendo. Não adianta você falar que tem isso XYZ, que você é bom e tal, sendo que, na verdade, você não oferece isso. Você não tem estrutura para oferecer aquele serviço. Você não tem uma internação legal, tá tudo gaiola, não sei o que e tal. Você não tem. Então, como que você vai falar algo se não existe coerência naquilo que você faz? Tá joia? Então, quando você fala e mostra, você gera coerência. Então, o cliente está lá, tal, como que eu consigo gerar coerência? Não, eu estou falando isso, ele está vendo, eu vou mostrar para ele, olha, o seu animal vai ficar internado aqui, vai fazer assim, nós vamos fazer. E isso traz para ele a coerência daquilo que você está falando. Tá joia? E para isso é importante vocês entenderem isso daqui, ó. Funil. 2 coisas importantes aqui, funil de vendas e funil de marketing. O que é o funil, gente? Se eu crio uma campanha na internet, se eu uso as minhas redes sociais, eu vou captar um monte de pessoas. Essas pessoas não necessariamente vão ser clientes. Vão ser possíveis interessados, porque eu chamei a atenção dessa pessoa por algum motivo.
Eu tenho que educar esse cliente, esse lead, eu tenho que falar para ele o que eu faço. Até chegar a um ponto que ele sabe muito bem que eu faço tal coisa e que ele precisa daquela coisa. E aí ele vai marcar uma consulta comigo. Ele vai vir para a minha clínica, ele vai ligar, ele vai me procurar. E qual que é o funil de vendas aqui? É um pouco diferente, tá? No funil de vendas, eu vou captar esses clientes, eu vou chamar um monte de clientes, eles vão vir para o meu estabelecimento. Aí aqui entra dentro daquilo que eu falei para vocês, estrutura comercial. E talvez isso daqui é muito importante para vocês, tá? Prestem atenção aqui. Quem ficou até um pouquinho no final vai ganhar um brinde aqui, um trunfo. Por quê? Porque se você não tiver essa estrutura dentro da tua empresa, você está deixando dinheiro na mesa. Como assim, Gustavo? Estão chegando clientes para você, leads, telefonemas e tal, está captando cliente, ou porque você está fazendo uma campanha de marketing, está chegando cliente e tal. Só que aí, o que acontece? Esse cliente chega, você tem que ter alguém que vai atender essa pessoa. Como que é alguém que vai atender essa pessoa? Alguém que vai educar essa pessoa, que vai, o que a gente chama de classificar essa pessoa. Vai entender quem é ele, qual a necessidade dele, por que ele está procurando o serviço veterinário, o que ele precisa. Essa pessoa, no linguajar comercial, é um SDR, é um Sales Development, desenvolvimento de vendas. Ele vai desenvolver o cliente. Como que isso funciona na prática? Na prática é o seguinte, eu tenho uma ex-mentorada, cliente aqui também do laboratório, que um dia eu recebi um patrocinado dela no Instagram, campanha de castração. Tudo isso dentro das normas, da ética e por aí vai. Campanha de castração, uma letrinha, um postzinho bonito ali no Instagram, uma campanha rodando, ela investiu grana, dinheiro ali, para aquele anúncio chegar até mim. Aquele anúncio chega até você, você vai lá e clica naquele anúncio, saiba mais. Aquele anúncio te direciona para algum lugar. No caso dela, direcionava para um WhatsApp. Naquele WhatsApp ali, tinha um SDR, tinha um vendedor, tinha uma pessoa ali que ia fazer o primeiro contato com aquele cliente. E aquela pessoa tinha um treinamento lá, tudo bem, o senhor está procurando castrar o seu animal, por quê, não sei o quê, não sei o quê, e ia fazer a triagem daquele cliente. Entender se ele realmente estava... Às vezes ele caiu ali de paraquedas. Entendeu por que ele está ali, o que ele está buscando e tal. E aí, essa pessoa aí pode ser a mesma pessoa que vai fechar a venda. Se eu tenho um número muito grande de leads, eu vou investir, sei lá, tantos R$1.000 no meu negócio, marketing e tal, vai chegar muito lead, muito cliente, muitos possíveis clientes. O que eu faço? Eu coloco essa pessoa, esse SDR, só para classificar quem são os clientes. E aí eu gero relacionamento com esses clientes. E aí passa para uma outra etapa que é chamado de closer. Qual é o papel do closer? É fechar a venda. O papel do closer, ele está ali o quê? Quebrar a objeção. Ele está ali para fazer o cliente pagar, para fazer o cliente pagar a conta. Numa estrutura totalmente organizada, num organograma comercial organizado, funcionaria assim. Na tua empresa, como que vai funcionar isso? Talvez você vai colocar uma campanha ou você está recebendo clientes aí, a tua recepcionista vai atender. A tua recepcionista, ela vai filtrar esse cliente, ela vai marcar uma consulta, ela vai entender o que aquele cliente precisa e ele vai ir até você. A partir do momento que ele vai até você, ele entra dentro do consultório, ele entra dentro do banho e tosa, o profissional que está ali vai fazer o relacionamento com ele. Vai apresentar quais são os problemas, vai criar um relacionamento. Essa pessoa, ela pode talvez fechar a venda, se ela for treinada para isso. Se ela não for treinada para isso, e que na verdade algumas pessoas até não recomendam que seja um veterinário ou um médico ali no final que feche, ele pode fazer todo o diagnóstico, ele pode explicar ali, só que a pessoa que vai fechar é uma outra pessoa, é um vendedor.
E aí você tira aquele cliente de dentro do consultório e fala: ô, doutor seu João, agora quem vai conduzir com o senhor aqui, quem vai falar para o senhor valores, quem vai, né, opção de pagamento vai ser a Andressa, tá? Até aqui, ó, ficou tudo claro? O senhor tem alguma dúvida, tal? Ó, a gente precisa fazer isso, isso, tá certo? Agora a Andressa vai conduzir daqui para frente. A Andressa é matadora em venda, né? Ela já sabe ali o que ela precisa fazer. Ela já sabe quantos que ela pode dar de desconto, ela já sabe como que funciona a política da empresa, ela sabe quais são as objeções, ela vai quebrar. O objetivo dela ali é o quê? Converter aquele cliente, fechar aquela venda, fazer aquele cara internar, fazer aquele cara operar, fazer aquele cara comprar aquele tratamento, eu não sei, aquele exame, mas o objetivo dela é fazer isso. Esse é o melhor dos mundos. Quando eu consigo estruturar esse formato dentro da minha empresa. Tá? Isso é ter um setor comercial dentro da empresa. Tá? Esse é, de fato, lembra que eu perguntei para vocês lá no começo? Tem um setor comercial? Isso é o setor comercial. Eu tenho funções muito bem definidas ali dentro. Tá? E quando eu consigo organizar isso, com certeza vocês vão aumentar muito a conversão de vocês. Por quê? O veterinário está ali preocupado em atender, em diagnosticar, em explicar para o cliente. A pessoa que é preocupada em fechar a venda, que vai ter meta ali e tal, não que o veterinário também não tenha, mas é um vendedor. É num ambiente diferente, não é na sala de consultório, é num lugar ali onde você vai conversar com aquele cliente, onde você vai tirar dúvidas dele. Ali o objetivo é fechar a venda. Quando eu tenho funções bem definidas, qual é a função desse cara? Fazer isso. Qual é a função da recepcionista? É converter isso aqui em consulta. Cara, ligou 10 pessoas, ela vai fazer as 10 pessoas ligar. Ó, você vai ter uma meta de conversão aqui. Todas, tá, vai ligar, vai ter que converter. Qual é a meta do veterinário? Cara, sua meta é trazer essa pessoa aqui para quem vai fechar mastigadinho. Tira todas as dúvidas, quebra todas as objeções ali. Ah, doutor, mas será que vai dar certo? Não, ó, dá isso, isso, isso. Qual que é a meta do closer, da pessoa que vai fechar? Fechar. É fazer o cara passar o cartão. Se eu tenho isso estruturado, é muito mais fácil do meu cliente fechar. Por quê? Porque não fica tudo na mão de uma só pessoa. Cada um tem uma função bem específica. Esse é o melhor dos mundos. E aí existe para finalizar, a última coisa que eu vou falar com vocês aqui. Isso daqui é um método de venda. Qual é o método de venda? Eu preciso chamar a atenção do meu cliente. Quando eu chamo a atenção do meu cliente, eu preciso despertar o interesse dele, gerar um desejo de compra dele, fazer ele querer realmente estar ali comigo e tal. E aí eu levo ele para uma ação. Qual que é a ação? Pagar. Como que eu atraio a atenção? Marketing. Como que eu gero interesse? Marketing. Eu trago essa pessoa para dentro. Quando eu trago essa pessoa para dentro, a gente vai falar mais para frente sobre isso depois em outra aula. Qual que é o desejo desse cliente? Cara, eu tenho que gerar um desejo dele. O animal dele, né, qualidade de vida, resolver o problema. Pode ser ele coisas. Só que a partir do momento que eu... Na hora de... Como que funciona? Quando eu gero interesse, como que eu gero interesse nesse cliente? Quando eu vou explicar para ele a situação. Olha, às vezes ele veio procurando uma ração XYZ. Eu chamei a atenção dele porque ele passou na frente da minha loja e parou. Ele entrou. Quando ele entrou, olha, eu queria uma ração tal. Ele tem um interesse, ele queria uma ração tal. E aí eu vou conversar com ele, eu vou despertar nele o desejo para comprar outras coisas. Olha, se o senhor comprar essa ração aqui, ela é melhor assim por causa disso, disso, disso. Eu vou explicar para ele, eu vou demonstrar o produto, o serviço para ele. Na minha consulta, eu vou fazer todo o procedimento, anamnese, exame clínico e tal. E aí, quando eu faço tudo isso, eu falo para ele o que o animal tem. Eu dou opção para ele da ração X, do produto Y. Isso desperta o quê? O desejo nele de comprar, de fazer a cirurgia, de resolver o problema. E aí, aonde é a principal causa de perder uma venda? Do cliente escorrer pelas suas mãos? É aqui no final, na ação. Qual que é a ação? Chamada para ação. Compre agora. Clique aqui e garanta a sua vaga. O senhor quer pagar no débito ou no crédito? O senhor quer pagar hoje, o senhor quer marcar para amanhã ou depois? Como que fica melhor o pagamento para o senhor? É ir para o fechamento. Muitas vezes a pessoa está pronta para comprar, mas a gente fica com medo de perguntar como que ele quer pagar e a gente perde o cliente. Porque daí a gente começa a falar um monte de coisa, falar uma besteira, o cara
vaza. 90% das vendas são perdidas aqui, ó, na ação. Ação. Então, guardem esse slide, façam um print dele, e depois vocês estudem essa técnica chamada AIDA. Leia um pouco mais. Eu vou procurar algumas coisas para compartilhar lá no grupo com vocês sobre isso daqui. É uma técnica poderosíssima de venda, tá? E para isso, gente, gerem relacionamento com o cliente de vocês, tá? Relacionamento é a palavra-chave, porque existe uma jornada do cliente. A venda não começa e não termina no momento que o cliente entrou na tua clínica, no momento que ele saiu. Ela começa muito antes e ela não termina na hora que ele saiu. Existe a jornada do cliente, tá? E quanto mais eu investir em relacionamento com o meu cliente, mais eu vou fazer esse cliente comprar de mim, mais eu vou fazer ele voltar em mim, mais ele vai confiar em mim, mais ele vai me ver como uma autoridade. Por quê? Por conta do relacionamento. Tá? Então, descubra, tá? Para a gente concluir, descubra quem é o teu cliente. A gente já fez isso. Como persona. Quem é a tua persona? Quem é o cliente ideal que você quer fazer? Como que você vai chamar a atenção dele? A gente já fez isso também. Onde esse cliente está? Ele está nas redes sociais? Ele está no shopping passeando? Ele frequenta o restaurante XYZ? Ele vai correr na rua tal ali, que tem um outdoor para mim? O que eu faço para chamar a atenção desse cara? A partir do momento que eu chamei a atenção dessa pessoa, eu tenho que mostrar para ele o meu serviço, o meu produto. Como que eu vou fazer isso? Ele vai vir, ele vai me ligar. Quando ele me ligou, eu vou falar, olha, a gente faz isso, a gente tem aquilo e tal. E aí, por isso, eu preciso entender as objeções do meu cliente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, esse exame está caro. Ah, mas esse animal nem não é meu. Ah, mas o fulano faz mais barato. Ah, mas eu não posso agora, posso só amanhã. Ah, tá. Eu não sei qual é a objeção do teu cliente. Você precisa mapear essas objeções. Quais são as principais desculpas que o seu cliente dá para você? Essa é a objeção. Começa a listar as principais desculpas e começa a criar uma alternativa para essas desculpas. Isso é quebrar a objeção. A partir do momento que você quebrou todas as objeções do seu cliente, ah, eu não tenho dinheiro, ah, é muito caro, ah, eu não tenho tempo, ah, mas eu não estou confiando, será que vai dar certo mesmo? Ah, mas... Quebrou todas as objeções, fase final, fechamento. O senhor quer pagar no débito ou no crédito? O senhor quer parcelar? O senhor quer marcar para hoje ou para amanhã? Posso levar ele para internação? Fechamento, fechou. Não fica dando muita bola. É pum, pum. É débito ou crédito? Está no dinheiro ou no cartão? Vai para o fechamento. Tá joia? Conheça o teu cliente, já falamos muito sobre isso. Conhecer o cliente quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu entendo quais são as objeções, mais eu entendo o que ele precisa, qual é a necessidade dele, qual é a dor dele, como eu posso oferecer, como eu posso ajudar esse cara. Tá joia? E finalizamos nossa aula de hoje, tá, de vendas. Eu empolgo com vendas aqui, porque eu gosto de falar e poderia falar muito mais sobre isso. Muito, muito, muito mais. Daria para a gente aprofundar mais ainda nesse assunto. Mas a única coisa que eu quero que vocês guardem, principal dessa aula, quebrem as crenças limitantes de vocês com relação a vendas. Sejam vendedores. Quanto mais vocês venderem, mais vocês vão alcançar os sonhos de vocês, mais vocês vão trazer lucratividade para dentro da empresa, mais vocês vão colocar dinheiro no bolso. Mais vocês vão colocar dinheiro no bolso. Tá joia? Dúvidas, galera? Dúvidas? Ou acrescentar algo, comentar algo relacionado ao que eu falei? Parabéns aos que ficaram até o final, viu? Obrigado mesmo. Parabéns aí. Passei aí 20 minutos, né, do que eu falei. Mas acredito que foi uma aula produtiva, com muito conteúdo, com muita informação. Consegui sintetizar um pouquinho aqui do que eu queria passar para vocês e agradeço de coração todo mundo aí. Joia? Não esqueçam das tarefas de vocês, viu? Quero relatos na próxima aula, tá bom? Um abraço, galera. Boa noite para vocês, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã não, né? Até semana que vem. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Bye, bye. Boa noite, gente. Boa semana.